Eu apenas quero, além de agradecer as informações da pergunta formulada, quero fazer uma retificação ou fazer uma colocação inicialmente que devia ter feito, que o cerimonial, a estrutura do trabalho aqui impõe, e que eu não o fiz, que seria me identificar. Né? Se bem que aqui na região sou acredito, bastante conhecido. Eu conheço de Mas eu sou Ezequias de Oliveira, sou desembargador do Tribunal do Trabalho da 5ª Região aqui da Bahia. Isso para registro. E eu lhe conheço, tenho a honra de conhecer em vários eventos, e também porque o seu tribunal me deu a honra de conferir a medalha de mérito daqui, e eu me sinto um pouco baiana. Uma honra para nós. Graças a Deus. Professora Eneida, eu tinha uma pergunta a fazer. Né? Não sei se lá em Pernambuco tem sido recorrente essas situações. Uma situação relacionada à terceirização que tem me inquietado muito recentemente diz respeito à atividade bancária. Aliás, na atividade bancária, eu já tenho 18 anos de seu trabalho, volta e meia, periodicamente, nós somos surpreendidos com situações novas, né? Todas tentando um pouco driblar um pouco da questão da proteção aos direitos trabalhistas. A primeira delas é relacionada aos correspondentes bancários. Né? Eu tenho entendido que a atividade é ilícita, a terceirização é ilícita por conta de estar vinculada à atividade fim. Mas aí surge um problema quando o banco é uma empresa pública, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que costumeiramente a gente tem percebido algumas situações de terceirização da atividade fim. Né? E eu tenho observado nas decisões judiciais, inclusive do próprio TST, uma jurisprudência predominante no TST, no sentido de que admite que a terceirização é ilícita, que a atividade é atividade fim, né? Mas não pode formar o vínculo com a Caixa Econômica Federal por conta do entrave do concurso público, lá no artigo 37, no que eu concordo plenamente. Mas na hora da aferição dos direitos daqueles trabalhadores inseridos nessa terceirização ilícita, recusa a aplicação das normas coletivas, né? Ou das vantagens que os economiários da Caixa têm por conta de regras internas, o que me parece um contrassenso dentro, né, desse reconhecimento da própria terceirização ilícita. Exatamente. E nós vimos, na nossa região, toda vez que se dá isso, e tanto se dá na administração pública, como se dá nas empresas privadas, a gente não reconhece o vínculo. Quem condena subsidiariamente manda a Caixa Econômica pagar, mas o faz dentro das normas, por maioria, não é unanimidade, dentro das normas alusivas àquela categoria, a de bancários, tanto das convenções quanto salarial, etc. Mas o Godinho nos alerta para isso, que é ainda uma minoria. Mas no TST, há quem faça, além de Godinho, a administração pública ou privada, a empresa que terceirizou ilicitamente vai ter que conceder, ela empregadora, para quem não concede a responsabilidade subsidiária da administração, todos os direitos típicos da categoria de bancário, porque na verdade era um bancário. Então, o que vai formalizar aí se é fim ou meio, que até Godinho diz que muitas vezes é difícil dizer. Em muitos casos a gente pode facilmente vislumbrar pelo estatuto, pelo regulamento, pelas normas. Mas em alguns momentos, como ela mencionou, a mobilidade do mundo dos fatos é tão rica, a inserção de novas situações é tão rica como essa, de correspondente, que a pessoa fica sem saber se pertence ao núcleo essencial, ou se é meramente acessória. E o que vai dizer é a importância que se confere a isso, o quadro geral daquela atividade produtiva. Eu me filio a essa corrente por certo. Eu me filio, que embora não admitindo a responsabilidade subsidiária, que eu vim aplicando por conta do respeito ao TST, mas depois da decisão suprema eu me sinto livre, não é, para negar aquele entendimento da súmula, embora esse outro já tenha dado novo a repensar, não é? A repensar de acordo com leis ferenda, mas, na verdade, admitido ou não, seja atividade privada, seja pública, como essa atividade é essencial, deve ser conferido esses direitos da categoria bancária.
Mas, como diz Delgado, ainda é minoritária essa corrente. Mas não devemos desistir, porque de vez em quando há uma influência maior que permite até para poder manter viva a terceirização. Senão ela vai virar um trabalho altamente precário. Por que adianta dizer que terceirizou ilicitamente se eu não consigo direitos? Terceirização ilícita é tranquila a consagração dos direitos trabalhistas. Ou concede parcialmente os direitos, né? Que é pior, porque concede por exemplo, salário, e mas não concede as normas. Concede o salário do trabalhador, que era igual, mas não concede os direitos trabalhistas. Não pode dar o vínculo para a administração pública. A empresa privada pode. E pode conceder também os direitos de isonomia. Mas para a empresa pública também deve ser dado os direitos de isonomia, só que quem paga é o prestador. A minha ótica é porque eu não aplico a responsabilidade. Para quem aplica, subsidiariamente, a própria administração. Concordo com você que isso é um viés mínimo, como diz Godinho, civilizatório. A doutora, você não se identificou? Eu me identifiquei, não? Ao povo de Palafonso, IEC, Deixa eu Itabuna, Ilhéus. atendendo aqui a solicitação do desembargador Ezequias, eu vou me identificar. Meu nome é Ana Paola, eu sou juíza da 34ª Vara aqui de Salvador, atualmente substituindo no TRT. Muito bem. Agora está formalmente Identificado. Tira a pergunta. Já foi muito tempo de Itabuna, Itabuna Mesquita, meu nome. Eu trabalho atualmente no gabinete da juíza convocada pela Ana Paola. E eu trabalho muito tempo na primeira instância. Então, tenho muita experiência na segunda instância, trabalho no gabinete, me vendo dos fatos, de outras matérias. Eu tenho visto que no direito, o direito não é parado, ele se movimenta com o tempo. De lá para cá, eu tenho visto muita coisa, até coisa que eu duvidava acontecendo. Eu me afetou alguns fatos. Quero saber da senhora se a senhora vislumbra no futuro próximo a terceirização ocupar o espaço da atividade fim. Se pode acontecer isso? Pode acontecer. Está caminhando para isso. Já está na mão já acontece, ilicitamente mas de já. forma ainda irregular, digamos assim. Os que estão defendendo esses projetos, que até eu vou deixar com a Ana Paola aqui, para depois ela, se quiser, tirar xerox, né, para o pessoal, eles alegam o seguinte: é o princípio da liberdade de contratar, a mesma expressão do modelo globalizante flexibilizado. O empresário é livre para fazer o que quiser da sua empresa, desde que ele respeite os direitos trabalhistas, o meio ambiente, ele contrata o que ele quiser. É a corrente. Então, essa corrente é uma corrente voltada para os fins empresariais. Ela não tem consideração todo do ordenamento jurídico. Ela não busca. Isso é importante para a dignidade do humano. Isso é importante para os valores sociais do trabalho. Uma empresa desprovida de trabalhador, uma empresa que só tem máquinas, que só tem material, tecnologia, mas que vai trabalhar nela pessoas de outras empresas que ficam ali fazendo serviços da mais diversa natureza. Mas é possível passar. Vocês se defrontaram essa semana com a aprovação do Código Florestal. Eu não li, sei apenas alguns tópicos. Mas a própria presidente da República era contra ele. Porque, embora ele proveniente de um relator brilhante, agora eu vou fazer feito Lindeberg, Aldo Arantes tem uma história belíssima prestada ao país. Aldo Rebelo, perdão. É porque Arantes também era da UNE. Tem uma história belíssima prestada ao país. Um político de envergadura, um homem íntegro, trabalhador, lutou pela democracia, ao lado de muitos na época da ditadura, né? Foi preso, passou por série de vicissitudes. Mas parece que o código não atendia assim às normas dos ambientalistas, né? As normas gerais. Eu não vou tecer consideração sobre o mérito. Mas eu quero dizer que a presidência da República pediu para não aprovar. E saiu. Então, dependendo das forças políticas vigorantes, a terceirização pode ser aprovada na atividade fim e pode jamais ser solidária.
só excepcionalmente, como que alguns querem que nunca seja. Alguns projetos. E pode ser em qualquer atividade. Outros admitem que seja solidária só se não vigiou, não fiscalizou, etc. E há, como Vicentinho, Lula, Dilma, que acham que deveria ser na atividade meio, somente, pela própria ideia do que é uma empresa, o que é um empreendimento produtivo, o que é um contrato de trabalho, não um contrato civil, e também a responsabilidade solidária. A professora Alice diz, na Itália ela é solidária, na Colômbia ela é solidária, na Espanha ela é solidária, porque a solidária assusta. Então o empresário vai ter cuidado para contratar gente boa, e não dizer, puxa, esse aqui custa R$2 a hora, por que eu vou pagar R$20 a hora? Eu vou ter mais lucro assim. E precariza as relações de trabalho. Até pode ter mais lucro, mas a empresa não se qualifica como uma empresa de ponta. Porque a pessoa que ganha tão pouco não é uma pessoa qualificada. Está aceitando para sobreviver. Não é? Então, pode acontecer. Agora, eu não perdi a esperança de que não aconteça. Porque eu acho que nós temos um papel muito importante de falarmos, de discutirmos, de levarmos ao conhecimento mediante o TST. Eu quero muito sentir a pressão, como se diz, na próxima semana. O ministro Vantuil, que é um homem brilhante, ele vai fazer a conferência de abertura de um congresso em Natal, que começa quinta-feira. E o tema é terceirização. Terceirização voltou. Quando a Ana Paula falou, eu digo, Ana Paula, eu tenho certeza que o pessoal ainda quer. Depois eu lembrei, cada administração pública, por causa dos projetos de lei. Mas eu estou vendo que com essa pequena modificação na súmula e com a quantidade de projetos que há muito vem na Câmara, nas comissões, é possível que a voz dele seja uma voz ouvida. Eu não acredito que o ministro Vantuil vai defender que seja na atividade mínima. Enfim, ele pode até dizer que deve ser subsidiário. Pode até dizer. Não é? Mas na atividade fim, que a atividade fim está sendo resguardada com toda a força pelo TST. A Ana Paula deu um exemplo agora. Não, essa atividade bancária é fim, mas eu não vou dar os direitos. É outra ótica. A da isonomia que é negada. Mas ele diz que é fim. Ele diz que é ilícito. Então, pugnar pela atividade fim, na terceirização, é tremendamente ruim. Mas tudo é possível, né? A Casa Legislativa, isso é bom que seja, ela é composta de várias forças de trabalho. Mas nunca esteve com tanto gente de trabalhadores dentro, né? Representantes de vários segmentos de trabalhadores, não só de empresários. Vamos pedir a Deus que não saia essa terceirização na atividade no meio. Enfim, que permaneça na atividade no meio, dando inclusive as notas clássicas da atividade no meio, enfim, o núcleo, o contrato que expressa, não é? E a própria atividade econômica que é dirigida naquele sentido. Ô, professora Enéida, considerando que a senhora percebe que você é reticente em relação à responsabilidade subsidiária da administração pública, o que pensa sobre a responsabilização direta do gestor público? Porque, assim, em determinado momento, né, quando eu comecei a trabalhar com essa questão da terceirização na administração pública, eu percebi algo assim importante e preocupante. Porque na medida em que você responsabiliza a administração pública pelo pagamento dos créditos trabalhistas inadimplidos, você acaba estimulando o jeitinho brasileiro, que infelizmente é uma realidade. Então nós, cidadãos, acabamos pagando por uma terceirização mal estruturada, né, por inércia do gestor. E isso vai incentivando que elas prossigam e a gente continua pagando a conta, porque, na verdade, grande parte dos processos, quem acaba pagando o crédito trabalhista, né, com os contratos certos, é a administração pública, porque a gente não acha mais ninguém, não acha sócio, não acha nada. Somente o município, né? Exatamente, principalmente o município. O que é que você pensa sobre essa administração do gestor? Já defenderem isso, até na Cheste, um colega de vocês da Bahia levantou, um juiz de vara, levantou essa proposição. Eu não sou favorável, não. Eu acho que ele tem que ser responsabilizado pela lei da responsabilidade mesmo. Fiscal, do ponto de vista penal, civil.
mas não pela relação de trabalho. Deve ser denunciado à Procuradoria para responder por esse ilícito que ele cometeu, porque se ele contratou sem terceirização, acabou-se. Aqueles contratos nulos que, graças a Deus, o Ministério Público tem combatido fortemente. Ou então, se ele contratou pela licitação, ele contratou certo. Se a licitação foi digna, né? Idônea. Partimos do princípio que foi. Não houve fraude na licitação. O que faltou foi a fiscalização. Não é? Então, essa ausência da fiscalização vai impor apenas a responsabilidade perante os órgãos do poder público, né? Pelo seu mandato que ele está desempenhando à frente daquele órgão público, mas não a responsabilidade pessoal pelo contrato de trabalho. Ele até pode ser condenado a pagar uma grande indenização na justiça comum, decorrente da ilicitude das suas atividades como gestor, né? A responsabilidade civil e penal que ele detém, mas não responder de forma subsidiária solitária. É assim que eu penso. Há poucas condenações nesse sentido. Né? Quase não tem. Houve um primeiro momento que surgiram, até porque não tem muito pedido a respeito, né? Alguns pedidos, mas a própria jurisprudência, também aqui na quinta região, foi... Estancou. Foi. Sempre houve assim. Contrato nulo, dava todos os direitos, um grupo. Aí o outro não, declarava nulo, não dava nem o salário. Depois a gente começou a aplicar a jurisprudência. É nulo, paga os salários e o fundo de garantia. Isso. Meu nome é Aline, eu sou estudante aqui de Salvador, Rio Barbosa. Eu tenho uma pergunta importante, a questão de acidente de trabalho. Bom, é notório que o acidente de trabalho atinge mais as terceirizadas, devido na prática às condições precárias. Isso tem melhorado devido às fiscalizações da empresa tomadora de serviço. A súmula 331 traz responsabilidade subsidiária no tocante às verbas trabalhistas. Como tem se posicionado a Justiça do Trabalho frente à responsabilidade do tomador de serviço? Quando da ocorrência do acidente de trabalho, a responsabilidade civil? Vai depender. Se o prestador de serviços prestava serviço no interior da tomadora de serviços, ainda que a terceirização fosse ilícita, não vamos aqui tratar de fraude, porque se foi fraude, ele é responsável diretamente. Se foi dentro da empresa terceirizada, a gente vem entendendo que a empresa tomadora tem corresponsabilidade, ou seja, no caso subsidiária. Exatamente porque faltaram as condições mínimas de observância do contrato, ainda que ele não esteja subordinado à tomadora. Aconteceu um caso realmente que nós julgamos. Uma moça terceirizada num hospital particular, ela recolhia, era de limpeza e conservação. Então ela recolhia os dejetos não, o resto das salas de cirurgia, gases, né, algodão, tudo. E um dia, quando ela recolheu, ela furou o dedo numa agulha. A agulha foi descartada irregularmente, porque não pode descartar uma agulha de uma cirurgia ou qualquer uma sem cuidado. E aí ela teve que tomar muita injeção, por orientação, tanto do hospital onde era cliente, onde ela prestava serviço, como da empregadora. Porque tiveram receio em razão de que aquele hospital era um hospital público. E começou a notícia, pode ser que esse sangue esteja contaminado, pode ser que essa pessoa esteja com AIDS. Foi uma coisa horrível. Essa moça, inclusive, pediu indenização por dano moral. Porque, embora não tenha sido abandonada, nem pelo empregador, nem pelo tomador, ela ficou tomando uma série de vacinas, fazendo tratamento rigoroso. E os boatos cercando que ela poderia ter pego AIDS. Porque aquele era um hospital público, ninguém sabia se aquela pessoa tinha ou não tinha. Então ela passou não só o drama físico das injeções, né, das reservas, como a angústia até poder fazer um exame e constatar que, graças a Deus, ela não tinha. Então vai depender. Como via de regra o prestador de serviço presta serviço mesmo no lugar da tomadora,
serviços de limpeza, de elevador, né? Então, vai ter que responder subsidiariamente por culpa. No caso, foi culpa, não é? Ainda que a empresa tomadora possa pedir direito de regresso à prestadora, que no caso não era, porque a prestadora fez a parte dela, colocou a moça lá para apanhar os restos da sala de cirurgia. Quem errou foi a equipe técnica permanente do hospital, que jogou a agulha lá, em tese. Ninguém sabe quem jogou, não é? E ela se furou e foi esse alarme. Então, as normas de segurança também vão abranger em razão dessa parceria. Ele vem para a minha empresa fazer serviços de informática, trabalha com determinado equipamento que dá um choque elétrico. Os equipamentos são meus, que estão sendo usados por terceiro, numa atividade em meio. Olha, se o empresário pensar direitinho, que até agora eu só estou dando a vertente da proteção do trabalhador, né? Mas se o empresário pensar direitinho o que é uma sociedade, não é meu marido. Ele que é advogado, que já teve sociedades, sabe, a melhor sociedade é difícil de gerir. A sociedade é de pessoas, né? Você imagine 2 empresas, 3, 4, 5, dentro do mesmo estabelecimento. Esse caso mesmo, a prestadora estava em tese certinha. Quem estava errado era a tomadora, e às vezes o contrário, né? Às vezes a tomadora dá todas as condições, a prestadora não fiscaliza, tem um acidente. Mas como ele se beneficiou da força produtiva, se estende a ele todos os títulos da condenação. Aliás, está isso bem expresso agora, né? Na recente reforma da súmula 331. Cadê o pessoal do interior? É porque já é tarde, né? Lá no nosso estado, 5 horas fecha, porque já fica escuro. E aí, antes tinha mais gente. Pois não, pode. Estudante da Universidade do Estado da Bahia. E assim, minha pergunta é no sentido que eu não conheço atualmente quais são os requisitos para se criar uma empresa para prestar serviços especializados. Quais são os requisitos para ter um controle dessas atividades? Se eles ou melhor, eles vão escrever mais, eles vão exigir requisitos mais severos. Se é que eles existem, né, atualmente, quais são os requisitos? A doutrina constrói os requisitos, mas os projetos de lei vêm dizendo. Sobretudo. Mas a doutrina diz que tem que ter patrimônio, aquilo que eu mencionei. Tem que ter um estabelecimento próprio ou alugado. Tem que ter máquinas adequadas para o fixo e próprio. É um restaurante, ou é uma empresa de transporte. Tem que ter banhos, tem que ter, né? Veículos suficientes. E que tem que ter técnica, conhecimento na sua área a desenvolver. E, para finalizar, né, entre os requisitos que a doutrina vem estabelecendo, tem que ter um pessoal, trabalhadores adequados, com profissionalização, dentro dos fins daquela empresa prestadora de serviço. Porque a empresa prestadora de serviço, ela tem também sua atividade fim e sua atividade meio, né? Uma empresa prestadora de serviço em restaurante pode terceirizar para ela transporte. Nada impede, ela é uma grande empresa. Mas esses requisitos são apenas previstos doutrinariamente? Doutrinariamente. Agora, há vários projetos em tramitação, são muitos, mas a ideia que eles agasalham é no sentido de alguns documentos para a formação essenciais. Por exemplo, esse projeto 87 do Senado, é um projeto de lei do Senado, de 2010. Ele diz, é requisito obrigatório para a celebração do contrato de serviços terceirizados, ou seja, eu sou empresário, tenho que ter cuidado com isso. A apresentação pela contratada, pela prestadora, dos seguintes documentos. Isso é o mínimo que essa lei está exigindo. Registro como pessoa jurídica, na forma da lei, se for o caso. Inscrição no CNPJ, do Ministério da Fazenda,
alvará de localização e funcionamento para demonstrar que tem um estabelecimento, não é, próprio ou alugado, comprovante de entrega da última relação anual de informações, mostrando que ela presta contas ao Ministério do Trabalho do seu quadro de trabalhadores, porque eu não posso ser uma empresa prestadora de serviço que eu não tenha trabalhadores, né? Certidão negativa de débito, CND, ou certidão positiva de débitos, com efeito negativo, da Previdência Social. E certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, se uma empresa tomadora quer contratar uma prestadora de serviços, e ela tem que ter idoneidade econômica e financeira, e técnica, e competência, isso é o mínimo que ela tem que ter, formalmente, para mostrar que ela existe. Que ela não é um laranja. Não é? Registro, certidão de débito, positiva, negativa. Os projetos estão tendo cuidado nisso. Isso é bom. O ruim deles é que eles, aqui mesmo, a contratante será subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas. A responsabilidade subsidiária será convertida em solidária no caso de falência. E se a empresa que contratou não observar esses requisitos formais? Aí ela sai excluindo. E um outro projeto que diz que pode ser na atividade meio e na atividade fim. Aqui há uma proposição, no sentido que possa ser na atividade meio ou na atividade fim. Eu deixo com a Ana Paola para que vocês possam fazer uma avaliação. Tem esse projeto de Paulo Delgado, tem um outro projeto que é, deixa eu ver se é esse aqui, senador Azevedo, é do PSDB. Acho que é mesmo. É do Paulo Azevedo, né? Não me lembro do nome dele. Eduardo Azevedo. É menos. Dois projetos que são assim mais importantes e sobre os quais a comissão de trabalho e administração já emitiu o parecer. Mas ainda não foi a votação. Professora, Por não. sou Tayana, de uma empresa tomadora. Quais são os documentos necessários para a gente verificar a regularidade da empresa prestadora de serviço? Esses que eu mencionei. Não, assim, a periodicidade, por exemplo, contra-cheque, a gente tem que pedir contra-cheque deles, a gente tem que pedir quais são esses documentos? Pedir comprovante de recolhimento do Fundo de Garantia, pedir o comprovante de recolhimento da Previdência Social, pedir as cópias dos recibos de pagamento, se vai assinar em folha e se vai assinar em recibo. Mensalmente. Formalmente. Do ponto de vista material, para eu dizer como é triste a história da terceirização, as minhas assessoristas assinavam. Assinavam, mas não recebiam. Mas vocês assinaram, porque, doutor, vocês não assinaram com essa empresa. E ele queria, porque ele sabido, prevendo que a gente já ia cobrar, assinava. Agora, do ponto de vista formal, se você cobra, fiscaliza, passa o seu visto, oficia no sentido que houve essa fiscalização, você já está com uma presunção de prova muito boa, material. Mas as folhas não se enganem, muitas vezes eles assinam. Vale transporte está sendo pago, salário família. Se está mandando todo mês a empresa para o Ministério do Trabalho a relação, são aqueles documentos que seriam exigidos de uma empresa normal. Você se ponha numa posição de fiscal do trabalho. Se você chegar na empresa com fiscal do trabalho, para saber se está tudo em ordem, o que você vai pedir? Se tem hora extra, quadro de horário. Quadro de horário para saber se tem hora extra. Registro de empregado. Registro de Sobretudo, né? Para saber a quantidade. Por exemplo, eles batem ponto no local de trabalho, certo? Como é que a empresa prestadora de serviço teria o acesso ou até mesmo a fiscalização de que eles estão batendo ponto certo e não estão... A prestadora de serviços? Porque, por exemplo,
quando eles chegam dentro do contrato de trabalho, eles batem ponto dentro da empresa tomadora, certo? Como seria essa ligação? Aí tem que partir realmente do princípio da boa-fé. Da mesma maneira que a gente não tem, dentro da empresa tomadora, uma pessoa olhando se você está batendo cartão. Às vezes não é você que está batendo, né? Você nem chegou, mas seu colega já bateu com você. Então, é o mesmo risco que a tomadora corre. Não há como impor à empresa prestadora que ela fique ali no cartão de ponto vendo se é ele mesmo, se a hora está certa. Agora, partindo da presunção que é verdade aquele registro, e agora disse que com esse registro novo, né, mecânico, vai ficar muito melhor. Não só o mecânico, mas o através da impressão digital, aí elimina qualquer problema. Dizem que esse vai ser uma segurança. Porque fora isso, também não vai evitar que ele vá lá. Quem fica na fila? Aí é o problema da fiscalização da prestadora, né? O fiscal está rodando. Para elas regularizarem a parte da hora extra. Para elas comprovarem se estão sendo pagas as horas extras ali registradas. Olha, a terceirização. É porque o empresário arrisca. Nem todo mundo vai à justiça. Ainda há um estigma. O que eu acho mais interessante na questão da terceirização, também nas grandes empresas, é um aspecto assim. Elas não têm um corpo de trabalhadores próprios. Porque comumente a gente observa nas grandes empresas que as prestadoras de serviço vão se sucedendo, mas os empregados são os mesmos. Por exemplo, no tribunal, se mudar a prestadora, não vai mudar a assessorista. Não. Ela vai continuar trabalhando até por uma escolha do tomador. Não, eu não quero que mexa no pessoal. O pessoal já está acostumado. Então, isso acaba sendo denuncia o quanto a terceirização, mais do que isso, ela é ilógica. É ilógica, E só deveria ser usada em casos bem especiais. Que o tomador, a rigor, bastava que alguém prestasse serviço para ele, quem quer que fosse, porque ele está despersonalizando aquela função. Mas se você faz questão, né, que o motorista seja aquele que você já conhece, prestava serviço para você, na época que era terceirizada e tal, e aí troca a empresa, vamos contratar o pessoal antigo. Pois não. Boa noite. Quem tem que estar nervoso aqui sou eu, meu amigo. Olha ele na televisão. Gostaria de, assim, eu vim pensando de manhã, poxa, que bom, vai ser uma mulher, né, uma embargadora, presidente do tribunal. Mas me deixa muito honroso. Obrigada. Precisamos de mais mulheres no poder. Humaniza mais a sociedade. Obrigada. Me deixa só um elogio ao desembargador Ezequias. Eu tive a honra de ir para várias audiências e dentro delas foi uma dele e fiquei assim maravilhado pela condução da audiência e a humanidade que ele conduz. Né? Eu gostaria de deixar registrado. Muito obrigado. Aprovado. Então, o registro está aprovado. É verdade, ele tem viés humanista. Estamos falando de terceirização. Assim, terceirização, na realidade, não é precarização de serviço prestado. E eu queria assim, destacar na administração pública. Não seria assim, vou terceirizar, vou precarizar o serviço. Se precariza a contratação. Se não é ser concursado, vai ser contratado. E a senhora falou aí uma coisa muito interessante. Porque tem ocorrido muito, RTs, RF, essa precarização. E o pior de tudo é que os tribunais abrem concurso, principalmente para motorista, para segurança, que é aberto, aí coloca nas reservas 60 pessoas e chama 2. E um discurso bem assim, bem interessante. Pegando o gancho que a senhora falou. Eu não sou contra, porque às vezes o concurso não tem reserva orçamentária para chamar quanto ele queria chamar. Os 200 que precisasse, 300. Mas como a senhora falou, terceiriza, por exemplo, tem 10 motoristas, tal, aí terceiriza os demais, né? Fica aqueles de confiança, do próprio tribunal, como segurança, e terceiriza os demais. E como abre o concurso público e deixa a galera no cada reserva, 50 pessoas, tal, você na expectativa, e hoje em dia o concurso público é uma profissão, já não é mais, não é tanto hoje, existe a profissão concurseira,
e não chama. E quando esse pessoal vai, diz, não, eu quero ser nomeado, que existe um segurança lá terceirizado. Aí deu um discurso forjado e mentiroso, assim, que eu estou tentando lutar contra isso, tem algum tempo já, dos tribunais. Aquele rapaz está lá, ele é segurança, mas ele trabalha, faz menos do que o nomeado. E assim, isso prejudica bastante, até porque cria uma expectativa negativa no candidato, no concurso. Poxa, vai abrir o concurso, mas vai chamar 2 horas, a gente não vai chamar. E assim, eu tenho corrido atrás, eu estou exemplo atual, está comigo, está acontecendo comigo, com alguns colegas, do PRE na Bahia, mas eu sei que isso aí precisa escolher vários tribunais. O engraçado é que assim, se faz um concurso público, o candidato faz uma prova, não faz nem curso preparatório em termos de segurança, nada, só a prova, objetiva, faz a prova e passa. Ele vê agente de segurança. E o terceirizado, ele é contratado já com todas as qualificações técnicas de curso de segurança, de segurança patrimonial, de primeiro socorro. Ele já é, até curso de arma ele tem, já está preparado para atuar. E quando você confronta essa ideia, eu fiz com o TRE, inclusive eu fiz uma denúncia no TRF, meu tempo está requisitando informações do TRF, e eu sei que o TRE está dizendo, não, é porque os terceirizados fazem menos. Eu estou tentando as duas penas provar que não. E o terceirizado lá, eles fazem exatamente segurança, porque não tem como fracionar o que é segurança, quer fazer menos, quer fazer mais. Uma coisa que eu coloquei é o seguinte, tudo bem, ninguém vai reclamar, os nomeados, assim, vou entrar na lista, eu sou nomeado, estamos terceirizando e os terceirizados estão fazendo o meu trabalho. O nomeado não vai reclamar com isso. Então gera esse discurso. E a própria Vitalo, a própria resolução do TSE com o TRE fala das atribuições. E o contrato de trabalho dos terceirizados também, em casa. Ou seja, os terceirizados fazem o trabalho, mas na hora dos concursados reclamar, falam, não, os nomeados têm mais atribuição. Eu gostaria de saber se a população em relação à acessibilidade tem acontecido. Inclusive, o TSE de Rio Grande do Sul, na sua resolução 177 de 2008, ele quer extinguir tanto o cargo de motorista quanto de segurança. Ele quer extinguir, é assim, vamos extinguir a especialidade, não é o cargo. A especialidade transforma esse cargo um pulinho de uns dias. Administrativo. Mas dentro desse discurso que as funções são distintas, cai por terra, né? Até porque você vai tirar essa especialidade dos nomeados e vai contratar terceirizado. Os terceirizados não faziam menos, agora não fazem equivalência. Aí o TCU fala, o TCU vai ser reunião, fala assim, não pode, porque o cargo de segurança do motorista, eles têm um quadro próprio, não é justificativa. Metade eu concordo, acho plausível, outra metade, quando ele refuta em relação à atividade, ele faz comparações tão superficiais, não técnico de direito, que não conhece a atividade de segurança, que é normatizada pela Polícia Federal, e o curso é bem específico. Fala que as atividades de segurança terceirizadas reduz apenas a vigilância patrimonial. Só que olhando para a parede, então na parede. Sendo que olhar para da Polícia Federal, que regula esses cursos, que é vigilância terceirizada tem esse curso, é bem abrangente, envolve muito mais capacidade técnica do que o nosso concursado. Que entra, às vezes, não tem curso de preparação, porque passou no concurso, sabe? Você é agente de segurança, tem mais responsabilidade do que o terceirizado. Se fica zangado, eu fico zangado. Muito reservado. Que ficaram zangados. Dentro do tribunal e a realidade está acontecendo. Inclusive, temos algumas coisas que Bem, no meu tribunal não há motorista nem segurança terceirizado, não. Quer dizer, segurança há, mas como quadro acessório, para complementar. Porque o quadro permanente de segurança é pequeno. E de lá para cá, não houve concurso e surgiram mais varas. Aí então a gente precisou completar o quadro de segurança do tribunal, se aposentaram, não houve aumento de vaga, com essa prestadora de serviços mediante licitação. Então a gente tem. Mas realmente são diferentes. Porque esse da prestadora de serviço, ele só cuida de proteger a atividade, o patrimônio. Ele vai para a área de trabalho e fica lá sem arma,
Ele não usa arma e ele fica para tomar conta do patrimônio. É um serviço de vigilância, mas não é o vigilante dentro daquela lei de vigilância. A gente não chama de vigia, mas na verdade ele vem pela terceirizada, mas não usa arma. Mas pela própria lei, a lei considera, se for contaminação o nome, os vigilantes são passados para os órgãos públicos e será com segurança privada. Pois é, aí eles fazem só isso. E quanto a motorista, todos os nossos motoristas são do quadro. Mas há duas correntes. A corrente que entende que à medida que os cargos forem vagando, devem ser transformados em outros, transferido, digamos, para a função de técnico judiciário, para trabalhar numa vara, e deve-se criar, mediante licitação, um grupo de trabalhadores para motoristas, que eu acho que é o que houve aqui. Eles pegaram uma parte e terceirizaram. Não é ilícito. O problema de abrir o concurso aí realmente fica difícil de explicar, porque se abrir o concurso, porque tem a vaga, e essas vagas vão se dando, deveriam ser preenchidas pelos concursados, porque as duas coisas não se misturam. O quadro de prestadora de serviço com o quadro efetivo. Mas eu posso explicar também esse fenômeno, porque na realidade sim. Não se mistura até porque com a segurança efetiva, por exemplo, orgânica do tribunal, ele não poderia excluir terceiros estranhos a essa segurança. Mas o que é prestado é a segurança. Eu não tenho como dissociar o que é segurança. Por exemplo, se eu fosse terceirizado, tivesse aqui de paletó gravata, fosse segurança da senhora, ninguém ia perceber quem é terceirizado. Então ia pensar que eu fazia parte mas as funções mesmo do contrato de prestação de serviço são restritas. Se vão ser ampliadas na prática, a gente não sabe. Mas são diferenciadas do segurança do quadro. Como é diferenciada qualquer forma de prestação de serviço mediante concurso. Você defende, no caso do concursado, o patrimônio e as pessoas. Mas justamente é isso. O contrato, no caso, quando é feito, ele já restringe na prática para poder não ter essa equiparação. E para poder ficar esse ato. Pode ser. Fica difícil, tem que ser caso a caso. Eu acho só o Ministério Público meio para divisar. Agora, eu gosto que seja do quadro, eu acho importante. O motorista é uma função muito delicada, de muita confiança, mas às vezes, por uma ingerência qualquer, a administração opta por terceirizar, o que não fere, a lei. De nada. Eu vou aproveitar, já que o pessoal do interior não tem dado a colaboração, nós temos algum tempo ainda, então eu vou aproveitar para trocar algumas ideias aqui, aproveitar esse momento que é sempre enriquecedor, também no que diz respeito à minha parte. Eu queria, conforme fiz inicialmente os registros da importância da exposição feita, dessa palestra proferida, mas principalmente daquela parte introdutória, que traz a lume aqueles princípios, os valores fundantes do próprio direito do trabalho, etc., porque isso é a questão básica, primeira, e que justifica a própria existência do direito do trabalho, e que nós temos que, enfim, defender, como bem colocou Vossa Excelência na sua exposição, e nós temos que estar mesmo presos a esses valores, sim. E com base neles, e é por causa deles que nós existimos, o direito do trabalho existe, a justiça do trabalho existe, e é com base neles que, conquanto do ponto de vista com relação à questão da responsabilidade da administração pública, eu não tenho, esse depoimento que eu queria dar, eu não tenho dificuldades de impor as condenações ao poder público com base nos valores defendidos pela Constituição, né? Reconheço que a norma
infraconstitucional, tem as características que tem, que Vossa Excelência também expôs na sua palestra, trouxe a lume na sua palestra, e realmente tido como constitucional pelo Supremo, etc. Mas os valores mais fundantes, os valores maiores, são esses referidos por Vossa Excelência na sua exposição, que é realmente que justifica tudo isso. E a Constituição vem e consagra, e Vossa Excelência também trouxe todas as linhas consagradoras, a sedimentação, a musculatura que tem de bases. Então, essa base toda é que justifica e mindar, né? E, quer dizer, aquilo que no seu depoimento ela trouxe, e com quanto isso acabou por dizer, não, quer dizer, é o temperamento, é a formação, é toda a base, nós vivemos com isso, e isso é bom, enriquece a todos nós, que haja essas diferenças, mas exatamente por esses valores que foram aqui registrados e trazidos à lume, é que me deixa totalmente tranquilo da questão de responsabilizar. Porque nós temos que ver isso que Vossa Excelência disse na sua palestra. Isso é uma relação capenga, uma relação que não é a relação própria que define a relação de direito do trabalho. Quer dizer, você já tem que partir da ideia básica, nuclear, de que é alguma coisa defeituosa. E é defeituosa para a iniciativa, para as relações de direito privado, como a Excelência colocou e disse, e traz depois todo esse calendário todo de questões subsequentes, das patologias subsequentes. Isso na iniciativa privada, que tem a responsabilidade constitucional de explorar a atividade privada, mas com responsabilidade social e etc. Nós não vamos aqui tecer comentários, porque não cabe. Agora, o poder público desce, né? Abre mão do seu império, da sua condição. Aí a Vossa Excelência trouxe uma questão da isonomia. Essa realmente traz umas complicações aí que poderá nos desafiar de como enfim, compatibilizar a questão, uma possível isonomia. Eu não vou entrar nisso aí, porque aí complica, assim, de um primeiro momento, mesmo porque eu não tenho tido provocação, não fui previamente provocado com relação a isso para uma reflexão. Mas no que diz respeito à responsabilização, digamos assim, a priori, isso não tem a menor dúvida, não tem nenhuma dificuldade. E nisso, aqui merece os meus encômios, o TST, que demoveu Vossa Excelência essa realidade, né, de quem trabalha colegiadamente, que é uma coisa interessante. Porque o juiz de primeiro grau, ele tem lá uma ideia das coisas, mas o trabalhar coletivamente lhe leva a essa reflexão. E trabalhar coletiva, agora a experiência de Vossa Excelência, que é idêntica à minha, que é trabalhar colegiadamente e no meio de campo, o juiz intermediário, né? O desembargador que fica entre o juiz de primeiro grau e o TST, então joga no meio de campo, é uma questão assim complicada. Mas eu poderia conversar essas coisas, dar esse depoimento para Vossa Excelência, assim, até nenhum momento subsequente à palestra, se nós tivéssemos contato, mas já que tivemos a oportunidade, então eu estou trazendo isso aqui, trazendo esse meu depoimento, e Vossa Excelência também se confessou que está em um momento de uma reflexão diante de todas essas questões, e eu também não vou trazer, tenho trazido também as minhas reflexões. Ontem eu já estava lendo aí essas alterações que o TST nos trouxe, etc. E disse, estava falando aí com a doutora Paula também, as minhas opiniões. Mas eu acho, Excelência, que em relação àquilo que Vossa Excelência primeiro colocou, porque esses são os valores primeiros, esses são os valores fundantes, esses é que são os prioritários. A norma
infraconstitucional existe. E outra coisa, essa norma infraconstitucional, nós temos que ver que não é uma norma que veio e que existe para sequer, isso aqui é um dado, sequer resolver essa questão. Essa não, ele veio para resolver as questões das licitações de uma forma geral, de uma forma genérica, as questões da licitação. Não está em consideração os valores maiores que a Constituição consagra, que é fundante do próprio Estado democrático de direito da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. Não veio para resolver isso. Então se lança também como interpretação, por assim dizer, por se tratar de licitação, para submeter as relações de contratação de pessoas, porque quando você contrata, você compra produtos, é uma coisa, mas aqui é a contratação de pessoas, então é diferente. A norma há de normatizar isso, há de se regularizar isso especificamente e ter em consideração isso, que terá que ser evidentemente diferente. Então não é submeter simplesmente e não responsabilizar. Isso é algo que para mim, então soa para mim com uma evidência de uma clareza, não tenho nenhuma dificuldade. Se responsabilizamos o poder, viu que eu falei? O poder privado, né? A iniciativa privada, a empresa privada, o poder público não tem, é de uma clareza muito mais. E já vou até mais, porque nós temos até responsabilizado o gestor público. Temos dado alguns sinais nesse sentido. E a doutora Ana Paola, aqui presente, já esteve assim à frente dessa matéria e chamando o tribunal, mas eu trouxe a reflexão e tentei de todos os modos, não consegui naquela época enfim, de subscrever, de chancelar as posições que vinham lá da base. Ela era uma dos poucos magistrados da quinta região que condenava já o gestor público. Não consegui, mas depois agora da emenda constitucional 45 se entendeu que há uma brecha, uma possibilidade, etc. E nós já impusemos já umas 2 condenações nesse sentido, porque eu jogo no meio de campo. E quem joga no meio de campo tem que abastecer, tem que responder à base e abastecer a culpa. Você realmente, colega, coloca o dedo na ferida, porque parece uma contradição. E eu tinha conversando isso com meu marido hoje. Você pugna pela aplicação do princípio da dignidade humana e o aplica quando se trata de atividade econômica privada. Aí, quando chega na administração pública, você parece negar esse princípio. Porque diz, não, ela não pode ser responsável. Eu não posso invocar analogia. O problema é que há norma. O problema não é que não há norma. Na responsabilidade subsidiária, a gente pode buscar os princípios, né? Da administração, da empresa privada, da atividade econômica. Nós vamos buscar a Constituição, a responsabilidade, até a norma infraconstitucional, de societária. É uma parceria, são sócios numa atividade. Então, você pode recorrer, como recorre ao sócio quando a empresa não paga com seus bens próprios. Na administração pública, a norma expressa, que diz que descumprimento da 8666 na licitação, que não é só para obras, é obras e serviços, né? Obras e prestação de serviços, ela limita-se à Previdência Social e ao FGTS, né? O problema é que a doutrina sempre diz que a gente pode invocar analogia quando se trata de atividades ou de mecanismos de similitude. No caso da administração pública, ela tem princípios constitucionais. E a lei, ao ser interpretada, me parece que eu não estou com a interpretação apenas gramatical, que é a pior possível. Quando ela exclui, e só paga as verbas de natureza tributária, quando ela exclui, ela o faz inserindo os valores que estão na Constituição. Ela pretende o quê? Que o Estado só se responsabilize
nos limites da legalidade, porque, além dos bens do trabalhador, existe um objetivo social, que é esse dinheiro ser preservado para os bens e a finalidade pública. A outra possibilidade é a gente se debruçar sobre a 8666 e dizer, ali quando ela exclui, ela é parte do princípio de que ele fiscalizou. Porque não se pode pensar num Estado irresponsável, que fique inerte. Mas se ele não fiscalizou, ele tem que ser responsabilizado. Aí eu vou buscar analogia. É possível ir de novo buscar analogia? Se for possível, aí dentro da minha dúvida, eu iria buscá-la. Porque ela insere um dado ético. Quando ela diz, ele vai responder porque ele não fiscalizou. E a Lei 866 só pode ser interpretada no sentido de que ele não tem responsabilidade porque ele foi responsável na escolha do parceiro. Ele respeitou a licitação, fiscalizou os contratos. Mas o que é que eu vou dizer ao término de um contrato de trabalho? Um mero inadimplemento só, como diz a lei e como ela pugna, não vai transferir essa responsabilidade. E como é que eu vou dizer, ao término de um contrato, que a administração pública tem que pagar? Porque aquelas pessoas, todos que trabalharam para a administração pública, eles não tiveram seus contratos quitados. Aí eu fico com este drama. Eu entendo que a súmula é muito justa. Muito justa. Mas os princípios, é a mesma coisa do contrato nulo, não choca a gente. O município, no caso, porque é mais no município. O município enganou um pobre de um homem. Disse para ele, trabalhe na minha campanha, que eu boto você na minha administração. Leva ele, deixa ele lá 4 anos, 8 anos, reeleito, ele lá trabalhando. No fim, contrato nulo. Esse homem sai sem receber nada. Não tem nada mais chocante. Fere a dignidade do homem? Fere. Mas é nulo. É nulo porque há outros valores que se sobrepõem a esse valor individual valiosíssimo desse indivíduo. São os valores da sociedade. Se eu fosse reconhecer a validade dessa prestação de serviços, e inclusive aquilo que Paola disse, incentivar que o município virasse um albergue de emprego. Porque o que acontece é isso. Bora, meu cabo eleitoral, todo mundo trabalhar naquela prefeitura. Que muitas vezes é o único trabalho que tem na região. Para ganhar, às vezes, metade do salário mínimo também. Nem o salário mínimo é. Mas a gente deixa esse trabalhador desprotegido. Entendeu, colega? O princípio da dignidade humana trabalha perseguindo, proteger cada um individualmente, mas também a sociedade como um todo. Os contratos das relações internacionais. Tema da minha palestra do Passemana. Danada. Meu Deus do céu, eu nunca julguei isso, vou julgar. Porque esses 2 anos teve muito caso no tribunal de organismos internacionais. Mas eu não julgava, porque eu estava na presidência, eu só vi os debates. Porque lá em Recife tem um órgão internacional, tem uma embaixada, aí tem órgãos da PNDU, né, da Liga da ONU. Hein? Consulados. Consulado. Agora, onde tem muita reclamação mesmo é lá em Brasília. Porque tem muitas embaixadas e muitos consulados. Somente embaixadas. Organismos internacionais gostam de imunidade absoluta. De jurisdição e de execução. Quem trabalhar numa embaixada já sabe que ou vai para lá. Você trabalha na embaixada. Não tem, porque há imunidade. Agora, os estados não gostam dessa imunidade para a jurisdição, se eles estiverem atuando em ato de gestão. Por exemplo, numa relação de trabalho, numa relação de compra e venda, porque o Estado também pratica isso, mediante seus agentes. Porque os agentes têm, né? Os agentes diplomáticos consulares têm, por expressa Convenção de Viena. Eu estou ferindo o acesso ao judiciário? Eu estou ferindo a dignidade do homem? Não. Porque o acesso judiciário me é dado se eu tiver jurisdição. Eu não tenho
jurisdição sobre divórcio, eu não tenho jurisdição sobre imunidade na justiça do trabalho. Outros têm sobre divórcio, sobre separação. Mas, em se tratando de organismos internacionais, os trabalhadores ficam sem jurisdição no órgão da prestação de serviços. E, consequentemente, sem execução. E se for o Estado, a gente tem mitigado o acesso ao judiciário. Porque as normas de direito costumeiro, que é assegurado a soberania e, consequentemente, a imunidade, só vão conferir essa imunidade se for ato de império. Mas se for um ato como quando o Estado se comporta como particular, vai ser mitigado e pode julgar, mas não pode executar. Salvo, disse o Supremo, se achar bens que não pertençam à atividade específica do Estado. Sejam bens desvinculados do exercício da diplomacia na embaixada ou da atividade consular. O que é muito difícil de acontecer. E quem tem que achar é o trabalhador. Porque, pela norma, o Supremo diz que não cabe ao organismo aponta bem. Ele recebe lá, mediante carta rogatória, com toda aquela tramitação específica estabelecida pelo Congresso. Então, a dignidade do homem está ferida? É possível. É possível. E a gente não gostaria disso, porque é direito humano. Mas direitos humanos, embora tenham um viés universal, eles não são absolutos. Eu não posso dizer extensão desse direito humano. Eu não posso dizer toda a extensão da dignidade do homem e toda a extensão da cidadania. A máxima possível. A máxima possível. À luz dos direitos fundamentais. Mas se a própria Constituição estabelece, aqui você não tem jurisdição, Poder Judiciário. O Estado brasileiro aqui não vai interferir nisso. Porque o Estado brasileiro celebrou a convenção para conferir imunidade. Ela podia nunca ter conferido à nação. Mas por um costume que era conferido aos Estados, se transferiu para os organismos. Então tem as duas convenções, a de Viena de 61, a de Viena de 63, tanto as embaixadas como os